Hoje eu me sinto realizada na minha missão. Eu nunca me senti tão realizada quanto hoje. Cuidando de pessoas, cuidando de vidas, eu me sinto... A sensação, eu sempre digo isso, a sensação é, eu nasci para isso. Que legal. É essa sensação quando você acha a sua missão e você começa a fluir nessa missão, nesse propósito. Eu nasci para isso. Tem pessoas que chegaram lá sem a menor ideia. Existe também hoje uma síndrome, vamos dizer assim. Existem síndromes, transtornos, e existe uma síndrome que ela é desencadeada nas igrejas ou na religião. Traumas. E existem pessoas que chegam lá traumatizadas com a igreja ou a religião. E aí, dali, assim, por exemplo, foi levantada como... A gente tem uma história que eu já, assim, eu falo sempre dela. A gente tem muitas histórias lá. Eu acredito, como eu aprendi com a Daisy Lucy, psicóloga também, histórias transformam histórias. Então, a gente tem uma história... Ela chegou bem no comecinho, 4 anos sem sair de casa. E ela foi levantada como missionária e as pessoas iam atrás dela, porque ela fazia revelação e tudo mais, as pessoas iam atrás dela. Eu já fiz live com ela. E aí ela chegou lá muito machucada, com depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, muito mal. E ela se escondeu num cantinho, estava cheia a sala. Se escondeu num cantinho e ela já tinha falado comigo. Quando terminou o encontro, ela já foi saindo, sabe, ficando naquele cantinho para sair. Eu fui atrás dela, falei com ela, e aí comecei o cuidado com ela. E a gente começou os atendimentos, ela foi uma das primeiras. E ela começou a declarar, eu vou ser a primeira a ser curada. E ela foi atrás, ela começou no processo. E no começo era eu e a Zizelda Antunes, que também é vice-presidente, é nossa vice-presidente e vice-presidente da São Lucas também. Então, o começo era só eu e ela. Ela atendia lá na sala de baixo, as pessoas subiam às vezes em frangalhos, né, porque mexia muito, e eu estava lá em cima para acolher. Então, ela passou por esse processo várias vezes. Algumas pessoas ficaram por 2 anos no tratamento lá, né? A parte preventiva, todo mundo pode entrar e todo mundo pode participar. Tem muita gente que está ali para aprender ferramentas para evitar adoecer. E aí, o sonho dela, ela descobriu que ela não era, o chamado dela, a missão não era ser missionária, como ela estava sendo. Sim. Identificou isso e ela falava assim, eu sonho em voltar a dirigir. Eu não dirigia mais e tal. E aí, depois desse tratamento, até hoje, ela é motorista da APAI. E ela dirige o caminhão do marido dela também, na fábrica deles. E aí a gente fez vídeo, ela fez vídeo, mandou pra gente, e todo mundo comemorou muito. Então a gente sempre comemora quando a pessoa chega nesse estágio, né? E eu falo assim, pode ficar aqui, sempre. Pode participar dos encontros, pode participar das atividades, sempre. A gente sempre está em desenvolvimento. E a gente não pode parar. Essa é a nossa missão, né? Quando a gente acredita que a gente está sendo usado por Deus, né? A gente tem que lembrar que Deus é Deus. Sim. E se a gente quer ser servo, a gente tem que fazer aquilo que ele nos ensina, né? Ele nos ensina, na verdade, que é criar das criaturas dele. É difícil falar, mas é isso. A gente tem que cuidar das criaturas dele. Então, quando a gente cuida de pessoas, a gente está cuidando. Na verdade, nós estamos fazendo a parte que ele nos pede, através da palavra de Deus também, que é cuidar dos filhos. A gente precisa cuidar uns dos outros. Exatamente. Não existe a vida, não existe vida se a gente não servir a uma outra pessoa. Sim. Porque não existe uma vida sozinho. Não. Né? A primeira coisa que a gente faz é se apaixonar, casar e ter filho. Então a gente não consegue ter uma vida sozinho. Ninguém consegue ficar dentro de um quarto e morrer dentro de um quarto. Porque mas tem que trabalhar, você tem que se socializar. Mas aí é uma doença. Né, adoecendo, ficando assim, né? Eu sempre falo para as pessoas não se isolarem, né? Porque elas vão começando a se isolar, né? É pior. E vão afundando.
E aí é bom sempre ter uma pessoa. Eu lembro que a Zizelda, uma vez no encontro, ela falou de nós fazermos dupla para caminhar, dupla, né? E nós fomos feitos para vivermos em comunidade, em É isso aí. coletividade, não sozinhos.